21 anos. Puxa vida, eu fico embasbacado, com tanto potencial. Imagina quando crescerem. Meu Deus, Marília estava nervosa, precisa ver. Nossa, eu estou tensa. Marília, Jesus, me dá aí o negócio, pelo amor de Deus. Não bequei, gente, não bequei. Não bequei, por favor. Mão suando. Desculpe, professor, só para quebrar o gelo. Antes que todo mundo vá embora, a Patrícia disse agora há pouco, olha aqui, ó, vocês verem. Então preciso dar uma. Antes que todo mundo vá embora, a Patrícia disse que passou de 1h30, a gente não assimila mais nada. Então tem que tomar um copinho d'água, um café. Vamos fazer o seguinte, fique de pé aí então, dá uma espreguiçada, né, aquele exercíciozinho bacana. Só para você não perder aí o ritmo aqui, porque já já a gente vai embora, tá quase todo mundo dormindo mesmo, né? Dá aí aquela espichada, vamos lá, né? Dá aquela relaxada aí, porque ei, tem muita gente, cara, é verdade. Nas últimas geralmente fica 5, 6. Né? Então, gente, vamos aí, dar uma relaxada. Me ajuda aqui também a relaxar, né? Porque senão vocês vão dormir aí, eu vou dormir também. Beleza? Ok? Vamos lá então? Vamos falar sério agora, né? Bom, o nosso trabalho de pesquisa, de conclusão de curso, é uma pesquisa relacionada ao bullying, do ponto de vista do professor, cuja temática é o papel do professor diante do bullying em sala de aula. Nosso grupo é composto por mim, a minoria, né? Quero até levantar uma bandeira ali, né, das minorias. A Dani Elizabeth Queiroz Sampaio, Gleiciane Maria do Nascimento, Sabrina Gonçalves Salles, Thaís Laila Marques e eu, a minoria Vanderlei Luiz de Souza. Pode passar. Ah, sim, teve como orientação o professor Leonardo Guimarães. Bom, o bullying é um problema, né, gente, que afeta milhares de estudantes pelo mundo afora. É uma temática muito relevante para os dias atuais, haja vista a grande quantidade de relatórios que a gente observa dos ataques de bullying com consequências extremamente graves, né? Então, ele pode causar consequências negativas para o bem-estar emocional e psicológico das vítimas, além de impactar profundamente e negativamente na aprendizagem dos estudantes, principalmente na fase de ensino médio, que foi o objeto da nossa pesquisa. Pode passar. Bom, as pesquisas sobre essa violência repetitiva e desequilíbrio de poder, porque o bullying é uma relação de poder, né? Elas começaram nos anos 70, aí com um professor de psicologia sueco-norueguês, e é o Dan Olivets. Desculpa aí meu norueguês, gente, estou praticando. São as duas primeiras palavras em norueguês que eu falo, né? Dan Olivets. Legal, né? Ele desenvolveu aí um projeto bastante relevante, que tem trabalhado com pesquisas de modificação de comportamento, principalmente em crianças e adolescentes durante a fase de ensino, né? E no Brasil, nossas pesquisas vieram um pouco mais tarde, né? Começaram a ser pesquisadas aí nos anos 90. Só em 2010 é que o número de pesquisadores sobre a temática e sobre o fenômeno foi aumentando consideravelmente. Em 2015, nós tivemos um avanço político, foi a aprovação da Lei 13.185, que é a famosa Lei Anti-Bullying, que tinha nas suas diretrizes mais básicas apenas capacitar professores e as equipes pedagógicas, além de orientar a sociedade para os impactos que o bullying causa na comunidade escolar, porém nada ainda muito efetivo. Em 2024, foi aprovada então a Lei 14.811, que incluiu o bullying no Código de Processo Penal Brasileiro, artigo 146,
o classifica como crime, com penas que variam aí de multas a sanções mais graves, como, por exemplo, multas para casos leves e em casos onde acontece a morte de uma pessoa que sofreu bullying, se for praticado por um menor de idade, um ato infracional equivalente a um homicídio. Esse menor, ele vai para sofrer aquela medida socioeducativa, né? Vai cumprir até os 18 anos de idade. Pode passar. Nossos objetivos foram, primeiramente, investigar, esse é o objetivo específico, investigar o papel do professor diante do bullying na sala de aula, e como objetivos específicos eram observar o nível de interesse, ou identificar o número de interesse e conhecimento desse professor em relação ao fenômeno, compreender a realidade que esse professor tem para enfrentar e as estratégias que ele utiliza ou que estão disponíveis para que ele possa enfrentar o fenômeno quando ocorre em sala de aula. Pode passar. A nossa hipótese era a seguinte: a gente acredita que uma minoria dos professores realmente eles fazem vista grossa para o problema, e aí cada um com o seu problema, né? Mas uma grande maioria dos professores está sim preocupada com a ocorrência do fenômeno em sala de aula, porém eles não conseguem identificar a ocorrência dele, porque, né, gente, tem aquela famosa brincadeira, né? A brincadeira nem sempre é bullying, é só brincadeira. E aí é difícil identificar até que ponto é brincadeira e até que ponto é bullying. E aí fica um limiar muito difícil de ser identificado pelo professor. E quando ele consegue fazer essa identificação, ele não dispõe dos meios necessários para que possa fazer as intervenções ali que são pertinentes. Nossa justificativa é que o bullying, né, ele causa muitos prejuízos, dentre os quais problemas de saúde mental e todos relacionados aos transtornos, né, mas principalmente transtornos de ansiedade, depressão, pensamento paranoico e agorafobia. Aliás, esse aqui, pessoal do primeiro até o 7º período, aí, quando vamos pegar a psicopatologia geral, você acredita que eu caí nessa pegadinha aí? Eu reprovei, tá, gente? Estou repetindo, psicopatologia geral. Agorafobia, pensei que era um transtorno do agronegócio. Poxa vida, o pessoal tá tacando fogo no trem aí, deve ser isso aí, né? Transtorno. Só que esse transtorno é outro, né? Pelo amor de Deus. De tocar fogo nas coisas. Agorafobia, esse principalmente o transtorno que afeta os jovens acometidos pelo fenômeno, porque isso tem a ver com uma relação social. E quando o estudante ele está envolvido diretamente, ou é melhor, quando ele é afetado diretamente com o bullying, aí vem esses prejuízos sociais. O menino quer ir para a escola, o menino quer desenvolver nas atividades pedagógicas, a criança não quer interagir socialmente com mais ninguém, e quando você vai investigar, ela está sofrendo um bullying, e tem consequências sérias, tanto para esse estudante que sofre, como para o estudante que pratica, né? E é muito, muito sério isso. Nosso método de pesquisa também foi a utilização aí de um questionário, foi com professores da rede pública de escola estadual e que lecionam no ensino médio, aqui na Grande Goiânia, né? A pesquisa foi realizada por meio de um questionário eletrônico no Google Forms, onde a gente apresentou perguntas abertas e fechadas. Pode passar. O resultado coletado foram 17 respostas, que foram divididas em categorias, e essas categorias a gente passa a demonstrar agora para vocês. Bom, para a primeira pergunta, nós obtivemos aí um percentual de
25% dos professores que entendem o bullying como agressão física, verbal e psicológica. 68,75% entende o bullying como discriminação, preconceito ou desrespeito. Na pergunta 2, qual é o papel do professor diante do fenômeno? Aí foi bem dividido, né? 37,5% acha que tem que conscientizar os alunos, 25% acha que tem que denunciar e punir, 12,5% os outros, né? Divididos em 12,5%. O primeiro, mediar e solucionar conflitos, conscientizar sobre o respeito e a igualdade e acionar os responsáveis pelo aluno. Na pergunta número 3, como que a vítima, né? Como que isso afeta a vítima? E os professores então responderam que em alguns casos acontece suicídio, ou até mesmo violências ou ataques às escolas com armas de fogo e arma branca, né? 43,75% responderam que há uma baixa autoestima, medo, ansiedade, isolamento e sintomas depressivos, que eu falei agora há pouco, e 50% apresentaram aí perguntas um pouco mais genéricas, né, que ficou aí navegando em todas essas outras searas que eu havia falado. Qual é a atitude tomada quando se depara com um fenômeno ocorrendo em sala de aula? Então, foi a quarta pergunta, 50% responderam que precisa haver uma participação de diretores, coordenadores ou responsáveis. 31,5 por 25, deixa eu ver se é 31, se é 11, gente. É 31,25%, né? Agora eu não consigo ler lá. Ficou escuro, né? Ajuda aí, Ariane. Diálogo e conscientização. Ficou escuro ali. E 50% participação de diretores, coordenadores ou responsáveis. E 18,75% denunciar, punir e reprimir. Vamos lá. Próximo. Quinta e última pergunta. Quais são os trabalhos que são desenvolvidos nas escolas e como os professores são orientados a agir diante disso? 18,75% respondeu que por que eu perdi a linha de raciocínio? Peraí. Trabalhos com os professores, né, e alunos. Então, 18,75% desses professores responderam que precisa orientar a equipe escolar, os responsáveis e também a comunidade escolar. 31,25% disseram que não houve nenhum tipo de projeto realizado. Os trabalhos realizados foram direcionados aos alunos, foi 50% dos professores responderam. Que trabalhos são esses? Roda de conversa, palestras, eventos que promovam, mas é também ainda muito precário. Bom, nossa discussão é tudo isso que eu já falei para vocês, então vou pedir para a menina pular os slides aí, porque já delongamos demais aqui, né? Pode passar. São os mesmos resultados que eu já apresentei no gráfico. E por fim, a gente concluiu que nem todas as escolas possuem estratégias ou desenvolvem um projeto que aborde o bullying, né, de uma forma mais eficiente. Falta políticas públicas por parte aí da Secretaria de Educação do Estado. Falta também políticas públicas das próprias escolas nesse sentido.
para que possa contribuir com o professor no momento em que ele se depara com um fenômeno ocorrendo na sala de aula, principalmente. Os professores possuem certo nível de compreensão do seu papel no combate ao bullying, mas precisam aperfeiçoar um pouco mais, né? Principalmente, dá muita importância para isso. O bullying é um fenômeno complexo que necessita de intervenção em vários âmbitos, tais como a vítima, o agressor, os responsáveis, bem como atores do ambiente escolar. Me avisaram que esses slides estavam cortando e eu esqueci de corrigir. E meu muito obrigado. E só para finalizar mesmo, eu falei tudo isso usando um mapa mental, óbvio, direcionado aqui com os slides. Tá? Obrigado, Vanderlei, pela apresentação. Agora nós vamos para a nossa próxima apresentação, que é da aluna Giovana Borges, que vai falar